Vamos começar hoje mais um sarau de percussão. Vamos receber grandes músicos aqui hoje e vamos começar o show dessa noite com Raul de Barros Júnior. Ele é filho do grande Raul de Barros, trombonista, e toca guitarra e baixo e pesquisa lances ligados à percussão. É um artesão, ele faz esses instrumentos todos e vai abrir nossa noite hoje. Palmas para o Raul de Barros. Vou mostrar como é que funciona um experimento que eu criei, eu reestudei, né? Fiz uma releitura do instrumento e fiz um instrumento que é um misto de talking drum, singing drum, né, no caso. Beleza, beleza.
e outros tambores.